Não deu para o Corinthians, como já era de se imaginar. Não deu para o Ronaldo Fenômeno, como também já era esperado. São os assuntos do vídeo de hoje. Like, se inscreve, ativa o sininho, vem com a gente rumo a 330 mil inscritos por aqui. Deixo com vocês, dica de hoje, método BWay. Quer aprender inglês? Tem alguém na sua família que precisa desse presente aí? Você vai dar um curso de inglês para essa pessoa, para melhorar a sua fluência, para destravar no inglês, para ter mais oportunidades de carreira. Método BWay, o mais vendido da internet, do grande, brilhante professor Jonas Bressan, numa condição de preço muito especial. Você pode presentear alguém no link. O link eu deixei na descrição e no comentário fixado. Beleza? Inglês muda a vida, muda a carreira, é essencial. Pega essa dica, você vai me agradecer. Bom, vou começar com o Corinthians e vou deixar o tema Ronaldo para o final. Muita gente nos comentários do vídeo de ontem pedindo para que eu aborde o tema Ronaldo, CVF, para que eu volte ao tema, porque eu já fiz vídeo recentemente sobre isso, sobre a possibilidade da candidatura, e agora não existe mais essa possibilidade. O Ronaldo, não é que o Ronaldo desistiu, ele foi obrigado a desistir. O sistema é feito para desistência de quem está de fora e quer, eventualmente queira encabeçar uma candidatura de oposição. Então, deu a lógica, né? Vou falar disso para o final. Corinthians ontem. Primeira coisa que precisa ser dita, o Corinthians fez 4 jogos na pré-Libertadores, foi mal em 3. Isso custou a classificação. É muito simples, tá? Se a gente quiser fazer um resumo do que foi o Corinthians na pré-Libertadores, foi isso. Principalmente nos jogos fora de casa. Uma abordagem equivocada na Venezuela. Tudo bem. A qualquer momento a gente vai ganhar aqui e, tem a volta, tranquilo. E não foi tranquilo, e não ganhou na Venezuela, contra um time semi-amador. E no segundo jogo, a estratégia em Guayaquil foi um desastre. Então o Corinthians pagou pelos próprios erros e pela própria postura, e por isso não avançou para a fase de grupos da Libertadores. É um baque. Eu não vou dizer que um ano acabou, arrebentou com o ano do Corinthians, mas é um baque. Você joga fora tudo de bom que foi feito na reta final do Campeonato Brasileiro do ano passado. É uma pena, é um pecado. Você terminar o campeonato com 9 vitórias seguidas, bater uma Libertadores da América, uma arrancada sensacional, e em março você jogou fora a Libertadores. Aquilo que você suou, correu, se matou para conseguir. Você jogou fora. Então o saldo ele é ruim, mas não acaba com o ano. Ainda tem uma final de Paulista para disputar e é um título, sim, importante, por ser contra o maior rival, por ser um campeonato que o Corinthians não vence desde 2019, pela possibilidade de evitar um tetracampeonato desse rival. Então, ainda, o Corinthians vai decidir em casa, pode ser campeão paulista. Tem um campeonato brasileiro para disputar, mas não vai ter mais a Libertadores, vai ter uma Sul-Americana. É outro grau de importância, de peso, de faturamento, mas, infelizmente, não dá pra gente dizer, nossa, que injustiça. Não, o Corinthians procurou essa situação, né? E ontem, o Corinthians procurou o gol, isso é inegável, isso ninguém vai poder dizer que faltou luta, correria, transpiração, tudo isso a gente sabe que o Corinthians teve muito. Posse de bola, vamos até olhar os números do Flash Score aqui, ó. 73% de posse de bola do Corinthians, 24 tentativas de gol, e aí você divide 11 chutes para fora, 6 chutes bloqueados e 7 chutes no gol. Então, assim, eu esperava que as estatísticas girassem exatamente nisso aqui, que fosse exatamente isso. A diferença de posse de bola fosse nessa proporção e a quantidade de oportunidades beirasse aí 25, talvez 30 chances, 30 finalizações, somando as que foram certas e as que saíram erradas. Mas o que faltou foi um jogo mais inteligente diante de um adversário que veio diferente da ida. Eu até esperava um Barcelona um pouco mais agressivo, saindo mais para o contra-ataque, mas o Barcelona não veio para isso não. O Barcelona veio para deixar a bola com o Corinthians, segurar a pressão, fazer a cerinha dele, matar o tempo e levar a classificação para casa. Sofrer,
Pô, beleza, nós vamos tomar um gol, talvez a gente até não aguente tomar só um e tome mais um, mas nós vamos segurar. A estratégia dos caras foi essa. E aí, quando você enfrenta um adversário que se coloca desse jeito em campo, cruzamento não é tudo. E quer ver esse número do flash score aqui de cruzamentos? Sabe quantos cruzamentos o Corinthians deu no jogo? 44. Tá aí, ó, 44 cruzamentos. E desses 44, o Corinthians acertou 14. Então, é um aproveitamento de apenas 32% dos cruzamentos. Aliás, baixa agora o Flash Score, tá? Você tem todas essas estatísticas em tempo real, na sua mão, de todos os jogos. E ainda tem a seção de notícias para você ficar bem informado lá. É muito legal o app, tá todo mundo baixando. Clica no link que eu deixei na descrição, ou então você procura aí na sua lojinha de aplicativos. Beleza? 44 cruzamentos, o Corinthians cruzou demais. Então, o Corinthians tinha muita ultrapassagem dos laterais, jogadas de linha de fundo, cruzamentos, mas o que eu senti falta do Corinthians no jogo de ontem foi um jogo mais pensado, trabalhado. Meu Deus, você tem Memphis, Garro, Yuri Alberto, você precisa desses jogadores próximos, tabelando, construindo, mas isso não aconteceu. Aí a gente precisa falar de uma jornada ruim do Memphis, de novo. Eu não vou dizer que o Memphis é o grande culpado pela eliminação, porque a cultura de eleger vilões, ela está aí disseminada, mas eu não entro nessa, não. Corinthians como um todo errou. Errou na estratégia, errou na abordagem, errou na postura, né, num excesso de confiança contra a Universidade Central da Venezuela. Enfim, foram muitos erros da comissão técnica, principalmente. Mas vamos falar na boa, não dá para um jogador caro como o Memphis, desequilibrante como o Memphis, fazer 2 partidas tão apagadas como fez contra o Barcelona de Guayaquil. Simplesmente não dá. Ontem o Corinthians precisava muito desse toque de lucidez. Não foi um jogo lúcido do Corinthians, foi um jogo de correria, foi um jogo de cruzamento, foi um jogo de abafa. Mas você tem esse cara. Se você não tem esse cara, pô, nós não temos esse pensador. Tá bom. Então nós vamos ter que ir para um jogo mais direto, mais de transpiração, porque falta qualidade. Vai sobrar perna, mas vai faltar qualidade. Pô, você tem o Memphis, cara. E ele não foi capaz de dar essa dinâmica que o Corinthians precisava. O Garro, a gente pode até levar em consideração que jogou no sacrifício, era até dúvida para o jogo de ontem, mas a gente não tem essa ressalva a fazer. Esse atenuante ao Memphis, não tem. Não tem nenhum, pelo que se sabe, não tem nenhum problema físico hoje que seja uma barreira para o rendimento do Memphis Depay. Então também faltou, né? Além de uma estratégia ontem de abafa, e ok você fazer um abafa, mas não durante 90 minutos. O Corinthians teve um raro momento, aquelas 2 chances do Yuri Alberto, uma do Carrilho, ali no miolo do primeiro tempo. Quando entra o Ranieri, é engraçado, porque aí você tem que equilibrar a análise com o resultado, porque você vai dizer, pô, mas aí o Ranieri sai, entra o Romero, o Corinthians preenche a área e faz o gol. Verdade. Só que perdeu a circulação. O time que estava naquele miolo do primeiro tempo, trabalhando um pouquinho, começando a trabalhar um pouquinho mais por dentro, parou de novo. E no segundo tempo parou mesmo. Aí segundo tempo foi... Deixa eu até ver aqui, deixa eu voltar lá no Flash Score para tirar uma dúvida, porque a gente viu o número geral de cruzamentos, né, no jogo todo. Deixa eu ver o recorte do segundo tempo, que é a minha impressão de que foi, de fato, um desespero ainda maior que bateu. No recorte do segundo tempo, o Corinthians cruzou 29. Então, veja, dos 44 cruzamentos que o Corinthians deu, 29 foram no segundo tempo. Então, assim, no segundo tempo, aí... Mas aí você entende, durante um pedaço final do jogo, pô, faltam uns 10 minutos. A estratégia não funcionou, ainda está faltando um gol, ou ainda estão faltando 2 gols. Vamos pro abafa. Normal que aconteça, a gente tá careca de ver. Agora, durante 90 minutos, ou durante, sei lá, 60, 70 dos 90, você partir para essa estratégia, não vai funcionar. E aí você sabe o que faz o técnico o elegante técnico do Barcelona de Guayaquil? Ele vai começando a botar zagueiros mais altos. Entrou primeiro um grandalhão, no final do jogo ele botou mais um para cortar as bolas de cabeça e foi bem sucedido. Então, na estratégia, o Corinthians não foi bem sucedido.
Você vai olhar o placar e vai dizer, caramba, o Corinthians lutou, faltou um gol, faltou pouco. O placar de 2-0, ele passa essa sensação, faltou pouco. Mas quando a gente olha a bola, faltou mais, faltou muito. A atuação do Corinthians ontem foi uma atuação muito distante daquilo que o time precisava para virar o jogo. E aí a gente tem que falar das atuações recentes do Corinthians. O Corinthians eliminou o Santos do Campeonato Paulista porque ele jogou um pouquinho. O Santos não jogou nada. O Corinthians jogou isso aqui. Classificou. O Corinthians tem feito jogos sem tanto brilho assim, mas com resultado, principalmente em Itaquera, principalmente na Neoquímica Arena. Mas tem uma decisão contra o Palmeiras que começa no Allianz Parque no domingo. E o Corinthians precisa produzir mais. O Corinthians não pode, fora de casa, numa decisão, de novo, entrar naquele papo de em casa nós resolve. Que né, não é sempre que vai dar para resolver, não. Se você volta com um prejuízo tão grande como o Corinthians voltou de Guayaquil, não dá para resolver, não deu. É muito difícil. Então, a lição que fica, porque o Corinthians ainda tem a final do Paulista, a Copa do Brasil e a Sul-Americana, que são competições mata-mata. Sul-Americana vai ter, né, mais para frente o mata-mata, o Corinthians avançando. A lição que fica é, não dá para abordar tão mal os jogos fora de casa. Não dá para errar tanto num confronto de 180 minutos dos primeiros 90, porque às vezes dá para resolver em casa, dá para buscar, às vezes não dá. E dessa vez não deu. Tá faltando rendimento ao Corinthians, tá faltando um jogo mais trabalhado, um jogo mais lúcido, tá faltando Memphis, tá faltando Garro, mas ontem faltou ainda mais Memphis. Corinthians precisa resolver essas questões. Tem ainda questões de elenco para resolver, precisa de mais opções ofensivas no banco. As laterais, o Angileri pode ser a solução aí para a lateral esquerda. O Mateuzinho até está crescendo de rendimento na direita. O Corinthians precisa ter esse crescimento dos seus laterais. São fundamentais, serão fundamentais porque ainda tem de campeonato, e resolver os problemas defensivos. É que ontem, a gente não vai falar da defesa do Corinthians, porque ontem o Barcelona, né? Barcelona não jogou. Barcelona veio, me surpreendeu, repito, o Barcelona veio para não jogar. O Barcelona teve 3 finalizações no jogo inteiro. Veio para travar e veio para fazer cera. Aí nós precisamos falar também. É um absurdo. É uma vergonha como a arbitragem da Conmebol lida com o tempo de acréscimos. Cara, vou te falar, é caso de polícia um negócio desse. É de enojar. É de enojar. Só a checagem do segundo gol, gol do Carrilho, durou 5 minutos. O cara dá 6 minutos de acréscimo. Porra, assim, na boa, tá de sacanagem. 6 minutos de acréscimo. Um jogo era pra ter uns 10, pelo menos. Só a checagem do gol durou 5 e só a cera do Barcelona durou mais de 5 se bobear. O cara vem e me dá 6 minutos. Isso é em todo jogo da Conmebol. Os clubes precisam, ou a imprensa se tiver acesso, que é muito difícil, mas os clubes, as entidades que compõem a Conmebol, precisam chegar e falar, escuta, eu quero um esclarecimento. Qual é a orientação? Porque, por exemplo, na Copa do Mundo de 2022, houve uma orientação claríssima, para ser muito rigoroso com o tempo de acréscimo. Então a gente tinha acréscimos enormes. Era uma orientação. Se você olhar a Premier League, tem uma cultura lá de um rigor nos acréscimos. A Conmebol é o contrário, não. Acréscimo mínimo, não tem interferência mínima do VAR, é acréscimo mínimo, a cultura da Conmebol. Os clubes precisam chegar lá e pedir um esclarecimento. Escuta, o responsável pela comissão de arbitragem da Conmebol, que porra é essa? Eu quero entender. Eu quero entender como um jogo fica 5 minutos parado por uma checagem de VAR e o cara dá 6 minutos de acréscimo, porra. Qual é a lógica aqui? Qual é a cultura? A cultura, então, é vamos correr com o jogo e ir embora pra casa? A cultura é vamos dar mínimos acréscimos pra não atrasar a grade das TVs? Porra, me explica o que é isso? Que mundo é esse, cara? Que na Conmebol, em todo jogo, isso acontece. Os caras ficam desesperados pra acabar o jogo. A cera compensa. Eu não quero acreditar, não quero mesmo acreditar que seja uma estratégia para tentar igualar a disputa com os clubes brasileiros, já que os clubes brasileiros hoje são muito superiores em orçamento, estão sobrando na competição, ganharam todas as últimas edições da Libertadores. Eu não quero acreditar que seja algo com a conivência da arbitragem para minar os clubes brasileiros na competição.
Não quero acreditar nisso, mas está acontecendo. Está acontecendo. E mesmo assim os brasileiros estão ganhando a Libertadores. É uma piada o tempo de acréscimos que se dá nas competições da Conmebol. Piada. É de revoltar. Quando subiu a plaquinha de 6 minutos ontem, eu fiquei puto, porque eu tô sendo feito de trouxa. Além do mais, né? Você não leva em consideração o sentimento do torcedor. Desculpa os palavrões hoje aí, tá, gente? É porque isso me revolta mesmo, genuinamente. Não precisa ser o meu time pra eu me revoltar. Pô, você paga pra ver 90 minutos, você vê 65. 70. Aí quando você pode diminuir um pouquinho esse déficit com os acréscimos, o cara dá 6 minutos, pô, e vai embora com a maior... Ah, para. Pelo amor de Deus, isso é piada. Isso não é futebol profissional, isso é piada. Mas a Conmebol é uma piada. Em tudo a Conmebol sempre foi uma piada. Como é uma piada o processo eleitoral da CBF. Um processo que fica nas mãos de quem está no poder. Veja se existe lógica nisso. O processo para eleger o presidente da CBF passa diretamente pelo mandatário que está no cargo. É ele quem tem a prerrogativa de marcar a qualquer momento, num espaço de 1 ano, as eleições. No momento mais oportuno, no momento mais favorável, quando os ventos estiverem todos a favor, quando ele puder atender todos os pedidos feitos eventualmente pelos presidentes de federação, ele vai lá, marca o pleito, pode marcar com 2 dias de antecedência, aí não dá tempo de um candidato de oposição se viabilizar. É uma piada. E para começar a pensar numa candidatura, você precisa do apoio de pelo menos 4 federações, e o Ronaldo não teve, como a gente já imaginou que não teria. Não teria. O estatuto dá às federações um peso enorme. E as federações estão na mão do presidente da CBF. Hoje é o Edinaldo, mas os antecessores trabalharam da mesma forma. E o Ronaldo precisou tirar o time de campo porque, segundo ele, 23 das 27 federações fecharam a porta para ele. Ele não foi recebido. Ele foi lá, preciso dos apoios. Eu sou o Ronaldo, hein? Não sei se vocês me conhecem, imagina, né? Imagina o constrangimento, né? Do Ronaldo ter que fazer o contato com o presidente da federação, sei lá, do Mato Grosso, né? Eu sou o Ronaldo, não sei se vocês sabem quem eu sou, pentacampeão do mundo, sabe? O fenômeno. Então, eu queria uma oportunidade de conversar para ver se eu posso viabilizar a candidatura da CBF. Bum, porta na cara, porta fechada. Pá, não. Que nós já estamos fechados com o Edinaldo. Acelera, Edinaldo, o trabalho não pode parar de jeito nenhum. Então, assim, teve federação que nem respondeu. Amapá, Mato Grosso do Sul e Rio de Janeiro, essas 3 federações nem responderam. Rio de Janeiro, eu fico surpreso. Rio de Janeiro, nem respondeu o Ronaldo. Federação Paulista ainda recebeu o Ronaldo. E as outras 23 retornaram dando aquela mesma resposta, estamos fechados com o Edinaldo. Mas teve federação, a Federação do Rio de Janeiro. Meu Deus do céu, eu tenho tanta vergonha, cara. A Federação do Rio de Janeiro nem respondeu o contato do Ronaldo. Então o Ronaldo tinha anunciado no fim do ano passado a intenção de disputar a presidência da CBF. Uma candidatura, sim, a gente precisa, porque o futebol hoje é tocado por um presidente muito incompetente, que é o Edinaldo Rodrigues. Era importantíssimo, necessário, urgente, uma candidatura de oposição para que a gente, pelo menos, pudesse debater os temas referentes ao futebol brasileiro, relativos ao futebol brasileiro nesse momento. A nossa perda de relevância, as seleções brasileiras hoje muito mal cuidadas, todas, o péssimo momento da seleção principal, o nosso calendário, que precisa ser repensado, reestruturado. CBF, como é que faz? Edinaldo, o senhor que vai ser reeleito aí, como é que vai ser? A final do Paulista é dia 27. Dia 29, Palmeiras e Corinthians têm jogos no Brasileirão. Hoje é dia 13, a CBF não vai fazer nada, vai falar nada. Vai deixar para resolver na última hora. CBF, se um time brasileiro ganhar a Libertadores, ele vai ter que abrir mão do brasileiro, porque você soltou o calendário aí e o brasileiro acaba 21 de dezembro. Vai resolver em cima da hora? Ou não vai resolver? Ou vai ficar rezando? Quem tá duro reza pra chover, já dizia aquele samba antigo, vai ficar rezando pro time brasileiro não ganhar a Libertadores, para não ter que jogar o Intercontinental no fim do ano. São esses os temas que uma candidatura de oposição conseguiria trazer
para o debate, trazer luz a esses temas e ampliar um debate. Mas não existe debate na CBF, porque com quem recebe mesada não tem debate. Em 2022, vou refrescar a memória de alguns, a Folha de São Paulo fez uma matéria falando sobre os repasses, que popularmente são chamados de mesada, os repasses que são feitos pela CBF às federações e a seus respectivos presidentes. E nessa reportagem de 2022, a Folha constatava que essa mesada da CBF representava mais de 50% da receita de 10 federações. Então veja, nós temos no Brasil federações deficitárias, algumas, cujas contas não fecham, cujos campeonatos estaduais não são suficientes para manter essas entidades no azul, mas elas são salvas pelos generosos repasses da CBF. Então, quando a CBF usar o argumento como ela usou lá no início, e muita gente caiu nessa, de que não era possível, por exemplo, ter o impedimento semiautomático no Campeonato Brasileiro. Estão dizendo que vai ter, mas o campeonato começa dia 29, não se falou mais nisso, né? O assunto sumiu. Eu não sei se vai ter, não. Mas quando a CBF dizia lá atrás, vazava de dentro, para os jornalistas mais próximos, para essa informação ser disseminada. Não, é porque não tem recurso. O problema do semiautomático é porque é muito caro. Muito caro cacete. Porque dinheiro para repassar as federações tem. Para encher bolso de presidente de federação, tem. Agora, para melhorar o futebol brasileiro, não tem. Para trazer uma tecnologia que vai aumentar a possibilidade de acerto da arbitragem, de justiça no resultado, lisura, aí não tem. Aí, realmente, fica muito difícil e tal. Nessa matéria de 2022 da Folha, tá dito lá, essas 10 federações cujo faturamento foi salvo pela CBF, cuja receita depende mais de 50% dos repasses da CBF, todas votaram a favor do presidente da situação, do candidato único, né? Do cara que estava no poder para se reeleger. Óbvio, óbvio. Imagina, Federação do Mato Grosso do Sul, hoje eu cismei com os Mato Grosso, né? A Federação do Mato Grosso do Sul, a Federação do Amapá, sei lá, né? Federação toda ferrada. Do Rio de Janeiro, que nem recebeu o Ronaldo. Você imagina, recebendo esses repasses, a CBF, ufa, ajudando a manter as contas em dia. Pô, eu vou votar contra esse cara? De jeito nenhum, vou deixar como tá. Pra mim tá bom. Pro futebol brasileiro tá bom? Não, não tá. Futebol brasileiro, eu vou repetir essa frase sempre que possível. O futebol brasileiro não resistirá a 10 anos de Edinaldo Rodrigues como presidente da CBF, ok? E a minha análise é puramente sobre o mandato. Não quero saber da pessoa física do Edinaldo Rodrigues. Não tenho nada pessoal. Não o conheço, nunca dei bom dia, boa tarde, nem boa noite. Mas analiso suas ações como presidente da CBF e o julgo incompetente, pequeno, como dirigente, para os desafios enormes que o futebol brasileiro tem pela frente. 10 anos. Edinaldo até 2034. Meu amigo, nós não vamos aguentar, não. Não vai dar para aguentar, não, gente. Mais 10 anos. Parabéns a todos os envolvidos. Mas é isso, a lógica das federações é essa. Então, o processo não vai mudar, o estatuto não vai mudar, os votos dos presidentes de federação não vão mudar, o calendário não vai mudar, a quantidade de datas dos campeonatos estaduais não vai mudar, nada vai mudar. Mudou alguma coisa com Marim, com Del Nero, com Rogério Caboclo. Cara, vai ser sempre a mesma coisa. Acostume-se. Acostume-se. Eu queria te vender aqui um panorama mais bonito. Não posso. Não posso. Não é isso que eu estou enxergando. Então não vou fingir, não vou mentir para você. Vai continuar todo ano o estresse com o calendário. Vai continuar todo ano essa bagunça nas competições. Vai continuar. E vão continuar os presidentes de federação muito felizes com o modelo generoso de distribuição de verbas feito pela CBF. E olha, isso aqui saiu em matéria da Folha de São Paulo, isso aí é divulgado no balanço da CBF, isso aí todo mundo sabe. Todo mundo sabe. Acho que deveria ser mais discutido, mais abordado, mais falado, mas é de conhecimento público. Todo mundo sabe que isso acontece e vai continuar acontecendo. Se nem uma figura, aí você para concluir, né?
o desfecho disso tudo. Se nenhuma figura do tamanho, da relevância, da importância do Ronaldo para o futebol não é conseguir vencer a eleição, sequer conseguiu entrar, sequer foi recebido por algumas federações, foi ignorado por algumas federações. Esquece, gente. Esquece. Desde 1989 não temos uma eleição com 2 presidentes na CBF. Tem gente aqui que nunca viu, nasceu depois disso, nunca viu uma eleição na CBF com 2 candidatos. É sempre o cara da situação, é sempre o cara se reelegendo, ou o cara que tem a bênção do que não vai se reeleger. Sempre assim e, pelo visto, sempre será assim. Federações estaduais são uma das grandes razões para os problemas do nosso futebol brasileiro. É uma pena, mas assim vai continuar. Like no vídeo se você ficou até o final. Juízo, boa quinta e tchau.